Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Eu agradeço ao Senhor, eu louvo ao Senhor por todos aqueles que têm seguido os meus estudos. Eu quero falar uma coisa importante para você hoje. Se você está me ouvindo, é porque com certeza você tem interesse na sua salvação. Você tem interesse em conhecer ao Senhor, em buscá-lo verdadeiramente, em espírito e em verdade. E eu peço a você, em nome de Jesus, que você agarre a oportunidade que o Senhor nos dá de podermos ser chamados filhos de Deus. Todo mundo diz assim, todo mundo é filho. Não é uma verdade. Nós somos criaturas. Criaturas somos dele. Mas filhos, só aqueles a quem ele chamou, escolheu, separou. E aqui nós estamos, por causa do amor de Deus, estamos aqui na presença dele, podendo ser chamados filhos. Então, se você começou a trilhar esse caminho, não deixe que nada e nem ninguém tire você, afaste você dessa verdade, porque é a única verdade que vai te garantir acesso à vida eterna ao lado do Senhor. O apóstolo João, nessa primeira carta, capítulo 3, continuando hoje, ele diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato nós somos. Que coisa linda, né? Olha, o amor do Pai nos concedeu esse privilégio de nós sermos chamados filhos, que agora nós somos. E é por isso que o mundo não nos conhece, porque nós somos filhos. E o mundo não conhece, porque o mundo acha que é filho. Nós somos realmente os filhos. Os filhos são diferenciados. Os filhos são aqueles que estão debaixo da mão poderosa do Senhor, que andam na luz, que fogem do pecado, porque não praticam mais o pecado como prática de vida, se afastam dele e se aproximam cada dia mais da luz, porque o Senhor é a luz. Aleluia! Porque o mundo não o conhece, porque não conhece o Senhor. Quer dizer que o mundo não conhece o Senhor? Não, não conhece, porque se conhecesse, buscaria a santidade que está em Cristo Jesus. E eles estão querendo santidade? Com certeza que não. Eles querem distância dessa santidade. Aliás, eles não querem nem que você fale para eles sobre santidade, sobre ser santos. E essa palavra é sobre isso, santidade. Amados, agora somos filhos de Deus. Agora você é filho de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Porque verdadeiramente essa palavra vai se cumprir na eternidade, vai se cumprir quando você chegar na presença do Senhor. Mas sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, pois nós o veremos como ele é. Um dia você vai ver o Senhor como ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Do que eu estou falando? De santidade. Se você diz que conhece o Senhor, se você conhece e quer continuar nos caminhos do Senhor, você precisa ser puro. Pureza e santidade é uma exigência. É aquilo que essa palavra nos pede todos os dias, que nós andemos em luz sem pecado e possamos um dia alcançar, estar na presença do Senhor e vê-lo como ele é. E ele é santo, e ele é puro. Aleluia! Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Eu falei para vocês que nós não temos a prática do pecado. Não significa que não somos pecadores e que nem nunca nos pecamos, mas a prática do pecado não é mais uma constante na nossa vida, não faz parte do nosso dia a dia, é um acidente de percurso, mas literalmente assim, no dia a dia, o que nós buscamos? Santidade, todos os dias. E isso você só consegue lendo essa palavra, meditando nessa palavra, vivendo, morrendo, amando ao Senhor e amando os seus irmãos, como Ele mandou que nós fizéssemos. Se você pratica isso, você pode ter certeza
que você está dentro e você não está transgredindo a lei. Mas se você comete qualquer pecado habitualmente, normalmente, todos os dias, sabendo que aquilo é contra a vontade do Senhor, você é um transgressor da lei. E você não está praticando a justiça, a pureza e o amor que o Senhor nos pede. De fato, ele diz, o pecado é a transgressão da lei. Se vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado, todo aquele que nele permanece não está no pecado. Preste atenção, o segredo é permanecer. Não é só aceitar Jesus, ir lá um dia na igreja, recebe Jesus como seu Senhor e Salvador e depois se esbanja e vai para o mundo. Não é assim que funciona. A palavra-chave aqui é permanência. É crer, conhecer, aceitar, obedecer e permanecer nessa palavra. Nunca se afaste dessa palavra, porque ela é a única garantia que você tem de vida eterna. E ele diz assim, todo aquele que está no pecado, que pratica o pecado normalmente, está no pecado e continua no pecado, esse não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane, não se engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é de quem? Sabe de quem? É do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Desde o princípio ele é mentiroso, ele peca, é da natureza dele. E aquele que pratica o pecado insistentemente, rotineiramente, habitualmente, é filho dele. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. E ele não pode estar no pecado, porque ele é nascido de Deus. Dessa forma nós sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Ah, você tem um irmão que você não ama? Então você está nessa lista aqui, de quem não pratica a justiça, de quem não está no amor de Deus. Você é o amor não é um pedido, não é um sentimento. O amor é mandamento. Deus mandou e ele manda porque ele pode. E se você está nele e você entende isso, você vai amar de qualquer maneira ao seu irmão. Aleluia! Essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Essa é a mensagem principal. Essa é a mensagem central. É o cerne do Evangelho. Ele diz assim, que nós nos amemos uns aos outros. E a ele, amar a ele acima de todas as coisas e ao próximo como ele nos amou. É assim que você tem que amar o seu próximo, como Jesus te amou. E como que ele te amou? Ele foi até a morte por você. Ah, mas esse eu não consigo amar. Você tem que amar a ponto de ir até a morte por ele. Da mesma maneira que Cristo te amou. Não sejamos como Caim. Ele vai dar um exemplo aqui, né? Que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más. As do seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Eu já falei que nós vamos começar a viver uma época de perseguição à igreja. O mundo nos odeia. Sabe por quê? Eles querem praticar o pecado e não querem ouvir que é pecado. Ele não quer que você fale do pecado dele. Ele não quer que você mostre o pecado dele. Ele quer que você o aceite e que você não abra sua boca. Mas nós não podemos nos calar, porque essa palavra não nos permite calar. Nós somos obrigados a pregar esse evangelho a toda criatura. Quem crer, for batizado, será salvo. Quem não crer, já está condenado, porquanto não creu na palavra do Senhor. Então, o mundo vai começar novamente, porque a igreja, como ela começou, ela termina, viu? Do jeito que ela começou, ela vai terminar. Ela começou como? Perseguida. Sabe como que ela vai terminar? Perseguida. Por isso, como diz o meu pastor, vai sair de moda ser crente, porque agora ser crente é moda. Qualquer um é crente, acha que é crente, mas vai sair de moda quando a perseguição começar
Só os verdadeiros vão ficar firmes na palavra. Amém? Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que nós passamos da morte para a vida, porque nós amamos o nosso irmão. Como que você sabe que você passou da morte para a vida? Quando você ama todos os seus irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Misericórdia. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Então eu não preciso matar ninguém para ser assassino, não. Você não precisa matar. Basta você odiar. Se você odiar alguém, você é um assassino daquela pessoa. Olha, lê bem. Quem odeia seu irmão é assassino. Você não quer ser um assassino, né? Então, comece a se empenhar em amar todos indistintamente. Os salvos, os não salvos, os que estão em Cristo, os que não estão em Cristo, mas especialmente seus irmãos em Cristo. Ame-os em espírito. A palavra de Deus diz que isso é uma obrigação sua. Então, quem odeia seu irmão assassino, vocês sabem que nenhum assassino vai herdar a vida eterna. Não tem vida eterna em si mesmo. Nisso conhecemos o que é o amor. Aonde que nós conhecemos o que é o amor? Que Jesus Cristo deu a vida por nós. E nós temos que dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ponto final. É vida por vida. Se você quiser a palavra de Deus, se você quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas se você perder a sua vida por amor de Cristo, você vai encontrá-la. Então é perder para ganhar. Ganhar, o ganho é perda e a perda é ganho. Você entende isso? Amém, então. Se alguém tiver recursos materiais, dinheirinho, din-din, ver seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer dele o amor de Deus? Como? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, não, mas em ação e em verdade. Não adianta falar que ama, mas não age como quem ama. Endurece o coração, não, meu dinheiro é meu, não vou dar para ninguém, não vou ajudar na igreja, porque a igreja é o canal que distribui para todos aqueles que precisam. Então você é aquele que, não, meu dinheiro é meu, guarda o seu dinheiro para você, mas você vai morrer com ele e não vai herdar o céu. Pensa bem. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Um coração tranquilo é um coração doador, viu? É um coração que dá sem medo, sem preocupação, sabendo que o Senhor é supridor de necessidades. E quanto mais você dá, mais você recebe. É o único lugar onde a multiplicação funciona assim. Quanto mais você divide, mais multiplica. Amém? Quando o nosso coração nos condenar, ele diz assim, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior que o nosso coração e Ele sabe todas as coisas, não é verdade? Amados, se o nosso coração não nos condenar, nós temos confiança diante de Deus e nós recebemos dele tudo. Repete essa palavra, recebemos dele tudo que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos aquilo que lhe agrada. Este é o seu mandamento, que nós creiamos. Qual é o principal mandamento dessa palavra? Que nós creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, como Ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem e Ele neles. Do seguinte modo, sabemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que Ele nos deu. O Senhor já te deu o Espírito Santo, você já foi batizado no Espírito Santo, você já recebeu esse amor no seu coração, você já consegue amar todas as pessoas dessa maneira que Deus está dizendo que você tem que amar. Então você entendeu esse Evangelho. Como eu disse para você, o livro de João, 1ª, 2ª, 3ª João, são uma mini Bíblia. Ali é o conteúdo resumido de toda essa palavra. Por isso você deve ler muitas e muitas e muitas vezes. E não só ler, mas guardar no seu coração e obedecer. Esse é o principal mandamento. Você, como eu disse, você está me ouvindo? É porque você tem interesse na vida eterna. Então guarde bem isso no seu coração, viu? Guarde e comece a obedecer essa palavra. Comece a obedecer
literalmente essa palavra, que essa palavra não tem meia verdade, essa palavra é a verdade, amém? Se você gostou, deixa seu like. Amanhã nós continuamos com 1 João capítulo 3, depois do capítulo 4, depois só falta mais um e nós já estamos quase terminando todo o evangelho. Vamos entrar em Apocalipse em nome de Jesus. Deixa seu like e compartilha com as pessoas que você ama, se você gostou, se você foi edificado. E não esquece de comentar um amém aí, se possível. Um abraço e até amanhã, em nome de Jesus.